Boa noite. Vamos ser pontual, vamos esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Boa noite. Boa noite, Ana Luísia. Tudo bem? Ei, Carol. Dando um tempinho só para o pessoal chegar, quem vai poder assistir hoje ao vivo, né? Tem muita gente que tá tendo compromisso e só podendo assistir na gravação. Então, meu nome é Adriana Sintra, sou psicóloga de graduação, né? Formação em psicanálise kleiniana. E durante a minha trajetória eu tive necessidade de buscar várias ferramentas terapêuticas e energéticas, né? Fiz especialização em acupuntura, homeopatia. Sou formada em cinesiologia e fundadora do método cinesiologia dimensional. Sou consteladora e dou formação, né? Já há um bom tempo, mais de 10 anos. E hoje a gente está com um tema muito importante, que é um tema sobre as ordens do amor, né? Essa ferramenta terapêutica, esse método, foi... Como é que eu vou dizer? Sistematizado por Bertrand Helling, um alemão que faleceu ano passado com 94 anos, né? O Bertrand Helling era um padre, ficou padre até 55 anos, saiu para casar. E durante a sua trajetória dentro da igreja, ele estudou todas as terapias. Fez formação em psicanálise, terapia sistêmica, terapia primal, psicodrama, ou seja, todos que tiveram contribuído antes. Ele estudou todo mundo, né? Mas seu grande insight foi quando ele foi ser missionário católico numa comunidade chamada Zulus. E deste trabalho, por 16 anos, ele percebeu, ele descobriu que existem 3 leis que regem o nosso sistema familiar. E essas leis são inerentes a gente ter conhecimento delas ou não. Como a lei da gravidade, né? Então, muda toda uma perspectiva sobre as ordens do amor, né? A primeira lei é a lei do pertencimento. Todo ser tem direito a pertencer ao sistema familiar. Ou seja, não pode haver exclusão de nenhuma forma. Nem filhos bastardos, nem assassinos, nem pedófilos, nem prostituta, não pode haver exclusão do sistema familiar, todos fazem parte, né? Isso, imagina, ele alemão, né, na Europa, a gente vê a exclusão até hoje, imagina naquela época, né? A loucura, por exemplo, se a gente for ler o livro de Foucault, os loucos, como não tinha tratamento, eles eram soltos no navio e soltos no mar. E isso gerava um grande transtorno, gera um grande transtorno no sistema familiar. E isso reverbera em várias gerações, né? A segunda lei é a lei da hierarquia. Tem precedência quem vem primeiro, né? Então nós somos menores que nossos pais, que são menores que nossos avós e assim por diante. E essa lei funciona também nas empresas, né? Um presidente, ele é o maior cargo, né? Depois vem a gerência, os coordenadores, os colaboradores, enfim. Então, essa lei deve ser respeitada para que a ordem aconteça e para o equilíbrio aconteça. E a terceira lei é a lei entre o equilíbrio de dar e receber. Essa lei é muito importante nas relações de iguais, ou seja, no casamento, né, entre pares, em relações afetivas, sexuais e em relações de amizade. Então, a gente não está em pauta a hierarquia, porque são seres iguais que vão relacionar em trocas, né? E essa troca não é a mesma moeda, mas mesmo nível de consideração, né? Cada um no seu lugar de pertencimento. Eu vou estar desenvolvendo o pensamento, mas eu queria falar algumas partes teóricas, porque eu acho que faz sentido na hora que a gente avançar. Então, Helling percebe que nós temos 3 consciências. Uma consciência individual,
E nessa consciência individual é onde acontecem várias falhas, porque nós somos cheios de crenças e preconceitos, julgamentos, críticas, né? Então, essa consciência individual, ela é limitada, tá? Depois nós temos a consciência coletiva. A consciência coletiva, ela vem justamente para compensar aquilo que a consciência individual exclui. Então, vem os movimentos sociais, vem os sindicatos, vem vários grupos, né, as ONGs, né, que estão compensando aí socialmente aquilo que o individual exclui. E temos uma terceira lei, talvez a mais importante, assim, a maior, que é a lei da grande alma. Basta a gente ver o que a gente está acontecendo agora no nosso planeta, né? Então, o homem, ele foi desarmonizando de uma tal maneira e infringindo leis naturais, consciente e inconscientemente, não só do ambiente, mas das próprias relações interpessoais, que de repente aparece um vírus invisível, seja de onde, quem que se manipulou em laboratório, não importa. É um vírus que está a serviço da humanidade. Para quê? Para compensar todo o desequilíbrio, né? Então, geralmente esses fatos históricos, né? Porque nós já tivemos várias doenças, né? Doença espanhola, febre amarela, enfim, vários fenômenos da natureza também, tsunami, terremoto, às vezes algum acidente trágico de avião, onde há muita fatalidade no coletivo, tem a função de guerras, tem a função de compensação que vem dessa consciência da grande alma. Ou seja, tudo precisa estar em homeostase, estar em equilíbrio. Então, existe uma energia sempre tentando equilibrar, tá? E compensar. Bom, eu até anotei alguns pontos aqui que eu não quero me perder, não quero esquecer. Quando a gente fala de ordens do amor, que são pautadas principalmente nessas 3 leis, nós estamos querendo dizer o seguinte: a ordem precede o amor. Ou seja, e isso é tão difícil porque a maioria é criada na sociedade cristã, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. O amor incondicional, o amor genuíno é algo muito introjetado, colocado na nossa sociedade, só que falta a palavrinha que vem antes, que é a ordem dessas 3 leis. Ou seja, não pode haver exclusão, tem que ter respeito pela hierarquia e o equilíbrio nas trocas. E aí o que acontece? Por que eu estou chamando atenção por esse amor? Porque tem um amor que é um amor cego, e esse amor cego ele é inconsciente. E ele é inconsciente porque ele desconhece as ordens. E frequentemente é este amor cego que nos desencaminha, né? E o amor que reconhece essas ordens e que respeita essas ordens, realiza o que nós almejamos em nós e ao nosso redor. Então ele tem um efeito benéfico e curativo, que é o amor que está em ordem. Por isso que eu acho que assim, essa live é uma das mais importantes, esse tema é um dos mais importantes, porque a maioria das pessoas estão com uma ou mais dessas leis em desequilíbrio. Ou seja, o amor está em desordem. E isso às vezes vem sendo passado de geração em geração, de uma forma que a gente já nasce no sistema, repetindo padrões de comportamento, inconscientemente, sem saber por quê, né? E aí entra um fator que é o seguinte: o que Helling descobriu e o que a gente faz num processo terapêutico de constelação familiar, seja individual ou em grupo. Nós vamos pegar um sintoma que o cliente traz, ou algo que se repete na vida dele, que ele não consegue sair desse emaranhado. E nós vamos descobrir o que está oculto, impedindo o fluxo do amor, impedindo o fluxo da vida. Ou seja, o que está em desordem, né? Nós vamos descobrir aí quem que é o excluído do sistema.
Isso pode estar... Eu já fiz constelações onde a exclusão estava na 7ª geração anterior. Ou seja, como psicanalista, eu nunca conseguiria achar a causa e a origem do sintoma do meu cliente, porque 7ª geração anterior a ele, ninguém nem tem informação, nem conhecimento. Mesmo que um bisavô dele tivesse vivo, talvez nem história saberia dessa exclusão. E é interessante porque na hora que a gente abre no grupo, a gente abre na constelação, o campo morfogenético, vou explicar um pouquinho o que é campo, manifesta e nos traz a informação. E essa informação é fundamental. Por quê? Porque essa pessoa que foi excluída, ela precisa de ser respeitada e incluída. Isso é o que a gente chama de solução numa constelação. É descobrir o que está oculto, reverberando no sistema desse cliente atual, essa vida atual, e trazer isso para a inclusão, né? Com muito respeito e muito amor por essa pessoa. Isso vem porque o grupo familiar existe uma necessidade de vínculo e compensação, né? Partilhada por todos. Ninguém tolera a exclusão de nenhum membro. Quando isso acontece, esses membros descendentes adotam, a gente chama, o termo é adoção de sentimento. Adota sentimentos, comportamentos e até o destino de quem foi excluído. Por isso que a gente percebe assim, às vezes em algumas famílias, que é uma coisa hoje mais comum, mas antigamente também era mais raro, hoje é porque acho que é mais divulgado. Vários suicídios, né? Esses suicídios são uma repetição de exclusão do sistema numa tentativa de compensação. Outras constelações, uma constelação que me chamou muita atenção, uma moça nos procurou na clínica e em 2 anos ocorreram 4 assassinatos no sistema dela. Inclusive, não estava relacionado à droga, a pagamento de dívida, e tinha casos que era bala perdida, inclusive o avô, então pessoas mais velhas, né, enfim. E ela chegou muito traumatizada porque foi uma série de mortes de uma forma muito violenta, né. Então, a constelação então nos dá essa possibilidade de quebrar essa corrente de repetição. Principalmente num sistema onde o trauma, a dor é algo muito forte que abala a todos, né? E aí a gente consegue, através do processo, incluir esse excluído, descobrir, né, a verdade, e essa é a nossa solução. É a solução para que o sistema se equilibre, né? É interessante porque o que mais importa é o constelando reconhecer esse excluído. Vamos falar um pouquinho de precedência, que eu acho que é importante, dentro quem pode interferir no nosso destino. Ou seja, quem são os membros que nós podemos adotar os sentimentos? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, de relacionamentos que vieram antes dos nossos pais, né? Por exemplo, um pai que teve uma noiva antes de casar com a minha mãe. Essa pessoa interfere no meu destino. E a gente vai ver muito desbloqueio disso. Fatos, por exemplo, um assassinato na família. O assassino que matou um membro da família começa, embora ele não tenha nenhum vínculo biológico, ele passa a ter vínculo porque ele alterou o destino daquela família com a atitude dele, com a violência dele. Então ele também vai fazer parte do sistema atual daquela família. Isso é muito importante porque os filhos, né, bastardos, por exemplo, de outras relações, né? Então, na verdade, uma coisa importante da gente entender é que a nossa família de origem é a nossa fonte. É a nossa fonte de fluxo de vida, de felicidade, de realização, de abundância, de sucesso. Quem que é a nossa fonte?
50% mãe, 50% pai. Só com essa conexão pai e mãe que nós vamos conseguir essa unidade e ter força para estar no nosso lugar e poder seguir a nossa história. É importante a gente colocar como a fonte de sentir, e essa fonte é algo tão complexo, porque ela vem nas nossas células do nosso DNA, né? Na mitocôndria, principalmente. A energia da mãe está na mitocôndria. Então, quando algo impede que esse filho faça conexão com essa mãe, essa pessoa vai funcionar 50%, se ela conseguir conectar com o pai. Se ela está desconectada da fonte, ela não funciona. Ela pode ter uma grande depressão, ela pode ter várias doenças que ela não consegue perceber. Aí me veio um exemplo aqui interessante também de colocar sobre adoção, né? Também faz parte do nosso sistema. Então, quando um casal adota uma criança, a fonte dela é a fonte biológica. A força dela tá no pai biológico e na mãe biológica. E o que a gente vê na maioria dos casos é que aquele casal que adotou julga e critica aqueles pais que abriram mão da criança por ignorância. Porque eu acho que é um ato de muita coragem você conseguir abrir mão por alguma razão, né? Assim, aí nós não vamos julgar e criticar. E aí o que acontece? Assim, até estatisticamente comprovado, porque eu já trabalhei no Hospital da Santa Casa, crianças com leucemia, a porcentagem é muito alta de serem adotivas. O que acontece? A criança nasce num contexto de uma fonte, é adotada por outra família, por outro casal, e se esse casal não incluir esses pais dessa criança que deram a vida para ela entra num conflito com o amor. Por quê? Ela está recebendo muito amor desse casal que adotou, mas ela tem uma essência ali. E é por isso a leucemia, uma doença no sangue. É como se ela entrasse num conflito com o próprio sangue dela. Eu já fiz inúmeras constelações de adoção e é muito bonito, assim, quando a gente consegue fazer que a dinâmica, né, que já foram vários casos, já fiz tanto do adotivo me procurar, quanto da mãe que tinha adotado procurar, porque ficou sabendo que era um caminho, mas que ela não conseguia aceitar. E foi uma constelação muito resistente. Demorou muitos meses para ela compreender qual que era o mais destrutivo para o filho dela. Então, mesmo depois da constelação, ele precisou de adoecer, já tinha um caso grave de diabetes, ele precisou de ficar internado, de ficar em coma, para ela entender o que a gente tinha trabalhado. E aí sim, ela fez sentido para ela, e ele conseguiu voltar desse processo de coma, durou vários dias, acho que quase um mês, e aí a relação ficou em paz, porque ela precisava, não só ele, mas ela precisava incluir e ser grata a esses pais que doaram o filho tão querido para ela, que era tão precioso para ela, né? Então isso é que é pôr o amor em ordem, porque existe uma ordem, independente da gente gostar ou não, concordar ou não. Eu recebo muito caso que me chama atenção quando uma pessoa, às vezes um casal vem fazer terapia, e aí eu pergunto, né, um pouco da história, de onde que se conheceram, e eles acabam falando que vieram de um outro relacionamento, ou seja, ambos tiveram relacionamentos anteriores. E quando eu falo para um dos membros, para os dois, né, eu falo para os dois, mas geralmente é um que não aceita, que eles são o segundo, que houve alguém que veio antes, existe uma resistência muito grande, né? Então é importante, como que a gente trabalha isso? Todo mundo que veio antes precisa ser reconhecido e incluído no coração. Tudo. Por quê? Porque depois que eu venho da minha fonte, e se eu honro a minha fonte, se eu tomo a vida do meu pai e da minha mãe dentro de mim, eu vou ser abençoado e sigo em frente. E vou constituir a minha nova família.
Porque essa nova família que eu vou constituir, ela tem precedência sobre o original. Olha que interessante. Por quê? Porque se o casal está emaranhado no sistema de origem, ele não vai olhar para o relacionamento, ele não vai olhar para os filhos que vão surgir dessa relação. Ele está preso no emaranhado do passado. Então, geralmente, a gente avalia muito a posição, os sentimentos. A posição dele está voltada para o passado. Ele está preso por lealdade ao sistema, olhando para trás. Um exemplo muito interessante que aconteceu, uma vez procurou uma moça que veio com uma cliente antiga minha, e ela tinha 5 anos de casada. E ela falava assim, olha, eu não sei explicar, mas eu tô aqui porque eu quero olhar meu casamento. Eu cismei que eu quero separar. Eu não sei o que acontece, mas eu não quero mais continuar o casamento. E aí nós fomos fazendo as perguntas e eu fui conduzindo. De repente, ela trouxe que era uma sensação estranha, não tinha nenhum conflito, eles eram cúmplices, tinham um companheirismo, ela não conseguia trazer nenhum conflito de verdade, tá? Nenhum sentimento negativo, isso que era mais chamava atenção. Então vamos abrir o campo, que era algo muito oculto que estava angustiando ela. Quando nós abrimos o campo, toda a linhagem feminina do lado materno dela, todas as mulheres estavam separadas. Então, o que aconteceu nessa dinâmica? E detalhe, ela tinha 5 anos de casada. Quando ela tinha 5 anos de idade, os pais dela separaram. Então, por isso que esse tempo mexeu muito com ela e trouxe essa angústia. E aí a gente trouxe, o campo foi manifestando e a gente conseguiu resolver o seguinte. Ela estava sendo leal ao sistema de origem. Se nenhuma mulher tinha sido feliz, ela também não se dava o direito de ser feliz. E isso é o que eu chamo de amor cego, né? Helen traz um conceito que eu acho que é interessantíssimo, né? E mexe muito. Ele fala o seguinte: a felicidade dá medo. Por que a felicidade dá medo? A felicidade e a solução dá medo. Porque ela traz solidão, né? Por isso que ela é perigosa. O problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e de fidelidade e de lealdade, complementando. Então, a solução e a felicidade, ao contrário, estão associados a sentimentos de traição e culpa. Então, para ela continuar com esse marido e ser feliz, ela ia quebrar a fidelidade, a ingenuidade, a lealdade. Então, ela estava buscando o caminho da infelicidade para não se sentir só. Olha como que é complexo, né? Porque, e é fato, muitas pessoas que realizam sonhos e que batalharam muito para esse sonho, de repente vão para análise porque não estão entendendo. Mas eu sempre sonhei, eu sempre pedi isso, eu sempre quis isso. Como que eu tô assim? Como que eu tô angustiada? Como que eu não tô conseguindo dormir? Como que eu tô deprimida? Porque a felicidade é a solução. Ela é solitária, ela traz uma solidão, né? Eu acompanho quase 30 anos de clínica. E geralmente no sistema familiar tem sempre um que destaca, que fica muito rico, muito próspero e tem condição de fazer grandes viagens, tem condição de adquirir coisas, carros bacanas, enfim, uma vida boa, uma vida próspera. Como que eles angustiam? Porque de repente é só eles no sistema, os outros não estão na mesma condição. E é preciso administrar essa solidão e compreender que é assim mesmo, né? Mesmo essas pessoas, essas famílias ajudando os parentes, é interessante porque não deixa de vir uma culpa, né? E como que a gente chega à solução para chegar na felicidade? Só tem uma forma, enfrentando essa culpa, né? Trabalhando essas questões, entendendo um pouco dessas leis, dessas ordens do sistema, né? Eu vou falar um pouquinho também de um termo que já não é de Hering, mas é de um cientista biólogo, Rupert Sheldrake,
que ele traz o que hoje a gente trabalha muito, que é o campo morfogenético. Ele trouxe na pesquisa dele uma grande contribuição para as constelações familiares, porque como ela é fenomenológica, ela não tem uma explicação, né? Quando o cliente vai constelar, seja individual ou em grupo, a gente vai trabalhando, vai conversando até chegar num tema que tenha força, num sintoma, numa doença, ou algo que se repete ou algo que incomoda. E quando a gente abre o campo da constelação, a gente abre, na verdade, esse campo morfogenético, que contém todas as informações que estão no DNA dele, de todos os seus antepassados, de tudo que aconteceu de bom e de ruim. Como a gente escolhe um tema e é pontual, a gente consegue ir na origem e nesse rastreio de descobrir essa pessoa que sofreu ou o fato que gerou a dor no sistema familiar que impulsiona a esse cliente a querer compensar e a querer seguir o destino do outro inconscientemente, principalmente dos pais. O Rupert, quando ele tem um livro muito interessante, que depois eu vou pôr lá no Telegram, dica do que eu tô falando de filme, livro, que eu não falar aqui, eu vou colocar lá. Ele fez uma pesquisa, ele tinha uma determinada ilha com vários macaquinhos de uma espécie. E esses macaquinhos descobriram que pegar a batata e molhar no mar, eles comiam batata salgada. E numa outra ilha bem distante, a mesma espécie começou a ter o mesmo comportamento. Que se chama ressonância, né? Então, por exemplo, cada vez mais as constelações estão mais potentes por causa da nossa transição planetária. Então, no momento que eu abro um campo, eu tô tocando a alma de todos, né? De alguma forma, e Helling tem alguns livros, tem vários livros, mas tem um que numa constelação, a mãe da menina estava em Paris, e na cena, no mesmo momento que ela estava constelando, essa mãe estava numa ponte, ela lembra a hora, sentiu o efeito do processo, né? Então, vou até dar um exemplo pessoal. Primeira formação que eu fiz de constelação, na verdade a gente chama formação e treinamento. Eu nunca tinha tido contato ao vivo com o treinamento. Eu só estudava os livros. Inclusive, estudando os livros, eu constelei sozinha, passei mal, e aí depois eu fui pesquisar, perguntar para pessoas que já conheciam a técnica se isso podia acontecer, ou seja, se eu podia estar estudando e aquilo tocar tanto em mim que eu entrar num processo de constelar sozinha, né, de sentir aquilo tudo. E essa pessoa disse que sim. Mas enfim, então no meu primeiro treinamento, o professor deu um exercício de 3 pessoas, né? Então era assim, cada hora um ia ser um cliente, depois o outro ia ser o pai e o outro ia representar o mundo. Porque é o pai que leva para o mundo. Então era um exercício para perceber se a pessoa estava presa no emaranhado ou se ela estava conseguindo já ir para o mundo, para viver a vida dela, ou seja, para seguir o destino dela sem estar com tanto sentimento adotado. E aí no exercício, a cliente não foi eu no primeiro exercício e a moça me escolheu para ser pai. Eu senti algo na representação tão forte. Primeiro que eu senti meu rosto todo enrugar. Achei aquele estranho. E eu sou baixinha, então, e meu corpo espichasse uma pessoa mais alta. E um calafrio, eu gelei. Eu falei, acho que eu tô representando um morto. Eu não sabia nada da história da colega. E era só um exercício rápido, depois que eu saí do exercício, a gente trocava só informação de sensação, e eu só perguntei pra ela, né? Ela falou, não, meu pai morreu tem pouco tempo, ele era um senhor de 80 e poucos anos, então. Aí eu entendi toda a minha sensação, né? E aquilo me chamou muita atenção, foi muito forte, porque quando principalmente você começa, assim, você entra numa representação muito pura, assim, e o impacto, às vezes, de você constelar uma pessoa que já morreu é muito forte. É uma sensação estranha, né? Diferente. E aí chegou a minha vez de ser a cliente. Quando eu fui a cliente, eu escolhi uma moça para ser meu pai e escolhi uma pessoa para ser
o mundo. Fiquei feliz porque as posições estavam até legal, só que a moça que representou meu pai, ela começou a desfalecer e ela começou a passar mal. E ela começou a desmaiar, a gente teve que segurar. Eu falei, nossa senhora. Meu pai é um cara muito espirituoso, muito bacana, né? Eu acho que ele vive as questões dele lá no segundo relacionamento, mas eu não imaginava que a alma, porque o trabalho é fenomenológico, a gente vai na profundidade, né, da alma. E eu falei, nossa, mas eu não imaginava, eu acho até que meu pai não é tão feliz, mas eu não imaginava que ele estava sofrendo nesse nível. Eu fiquei muito preocupada. E esse treinamento era uma sexta-feira à tarde, sábado e domingo. Cheguei à noite, liguei para a casa dele, que ele mora em outra cidade, nada do telefone atender. Nada. Ei, Sônia, hoje é Ordens do Amor, mas depois vai ficar gravada e você acompanha também. Depois, gente, eu posso abrir para pergunta, tá? E aí eu liguei pra casa do meu pai, nada dele atender. Eu falei, gente, aí eu fiquei encucada, dificuldade pra dormir, aí eu comecei a me questionar. Falei, você fica fazendo esses, era o primeiro treinamento, há muitos anos atrás, você fica fazendo esses cursos malucos só pra você sofrer, e depois você fica com coisa na sua cabeça? Para com isso, falta 2 dias de treinamento, entrega pra Deus, reza e pronto. Tudo bem, fui pro curso sábado, liberei meu coração, fui domingo. Quando foi segunda, acho que eu tentei ligar mais algumas vezes, mas sem neuro. Quando foi segunda, minha irmã me liga e fala assim, você tá sabendo o que aconteceu com o papai? Eu falei, não. Uai, ele passou mal sexta-feira, ele estava trabalhando, ele é engenheiro agrimensor, ele estava no campo, num lugar longe, afastado, lá é região de muito sol. Falou, uai, papai ficou internado 3 dias, porque ele passou mal. Eu falei, não tô acreditando. Aí meu coração disparou. E acho que uma semana depois ele veio para Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de contar o treinamento que eu estava passando e pegar mais detalhes. Porque antes dele me contar, eu falei, pai, eu queria te contar uma coisa. Tô fazendo um treinamento de constelação familiar e você passou muito mal. E assim, eu fiquei tão preocupada, eu não consegui falar com você. Ele falou, Adriana, que horas que foi? Falei, pai, a gente voltou do almoço, devia ser umas 2h30. Ele falou, foi exatamente a hora que eu quase morri. Porque minha pressão caiu, eu tava longe do carro, não tinha ninguém para chamar, eu tive que deitar no chão para esperar melhorar para conseguir andar e pegar o carro. E aí eu fui pro hospital, deu desidratação, ele teve um piripaque mesmo, assim, uma insolação. E eu fiquei muito impressionada, e ele também, porque ele é muito cético, ele falou assim, não, mas esse negócio é muito legal. Como que na mesma hora que você tava passando mal, eu falei, pai, eu devo ter até te ajudado, porque a gente tava num processo energético e tal, e eu fiz um trabalho de gratidão, eu falei tudo que você representava pra mim, né, a importância de você, e eu acredito que pode até ter te ajudado sim. Isso me marcou muito, né? Porque assim, foi muito fenomenológico. Quer dizer, eu consegui captar no campo morfogenético de um exercício de constelação, ou seja, não era uma constelação completa, mas o exercício já é uma mini constelação, exatamente o que meu pai estava sentindo e passando mal em vários quilômetros longe da cidade. Então eu falei, acho que eu tive o meu primeiro exemplo, minha primeira experiência no primeiro treinamento, muito significativa para eu não questionar mais nada e mergulhar nesse rio de sabedoria que são as constelações familiares e me entregar para ele. Um outro ponto que eu acho muito relevante colocar aqui, eu marquei alguns pontinhos para não esquecer, é a postura de um constelador, né? Porque tudo isso são fenômenos inconscientes. Então, eu, como psicanalista, eu trago uma contribuição do meu trabalho anterior nos meus cursos de formação para explicar para os meus alunos como você se tornar um bom constelador. Primeira coisa, são 3 pilares. Primeira coisa, você não pode ter memória. Então, eu não preciso saber da história de vida daquele cliente. Eu não preciso saber nada, ele é meu cliente de análise, mas naquele momento ele escolhe um tema, eu não vou ficar puxando a minha memória mental do arquivo que eu tenho da história de vida dele para utilizar no campo. Pelo contrário, meu arquivo de memória tem que estar zerado. Segundo, eu não posso ter desejo em ajudá-lo, porque senão eu vou manipular, né? Eu vejo que ele está sofrendo e vou contextualizar uma coisa que não é verdade, né? A mãe é aquela que ele teve, o pai é aquele que ele teve, e é o pai certo para ele, a mãe certa, e é isso tudo que faz ele ser quem ele é.
Terceira coisa é a intenção. Eu não posso ter nenhum tipo de intenção por ele, né? Ele já tem o desejo que ele está emaranhado, que ele não consegue a realização. Então, eu não posso ter intenção, né? Eu tenho que estar neutra, mas é mais do que neutra. Eu tenho que estar disponível, 100% presente, com uma presença mesmo. Para minha escuta do campo, ela ocorrer de forma, como é que eu diria? De forma entregue, de forma 100%, né? Então, na hora que a gente abre o campo com essa postura, a gente consegue captar todas as informações. E isso que é fenomenológico. Eu nunca sei, não tenho nem ideia o que vai acontecer quando eu abro uma constelação. Eu não sei a dinâmica oculta que está por trás. Quem é o excluído? Mas, de acordo com a posição e os sentimentos dos representantes, ou eu trabalho com bonecos na água também na constelação online, que é maravilhosa também, onde os bonecos, a gente não toca, só coloca, e é o campo morfogenético da água que vai conduzindo e movimentando a dinâmica daquela família. Então é assim, fantástico, não tem outra palavra para poder dizer. E eu me surpreendo, em cada constelação eu me enriqueço, eu fico forte, eu sinto assim o quanto que é muito maior a consciência da grande alma e que tudo tem um motivo, né? Tudo tem uma explicação, não tem crítica, não tem justificativa. E é muito legal, porque principalmente na de grupo, alguns clientes particulares ficam assim, mas será? Eu não queria expor minha vida, mas no grupo eu acho que eu vou ficar muito exposta. Às vezes é uma questão mais delicada de sexualidade, ou um trauma que ela já tem ideia que pode ser muito pesado. E o que acontece é que sai todo mundo flutuando e com um amor muito grande. Por quê? É um respeito. Porque todo mundo está envolvido como representante, então é uma grande oportunidade de você experimentar o que é não ser você, né? Isso abre, né, uma compaixão, isso desenvolve, assim, amplia a sua consciência sobre o processo que está acontecendo ali e o processo maior. Então sai todo mundo assim, num equilíbrio, numa paz, numa harmonia, e a gente leva isso para a vida, né? Eu digo que as constelações, elas são, na verdade, uma filosofia de vida. Quando você começa a tomar consciência dessas ordens do amor e começa a utilizar no seu dia a dia, cada atitude que você vai tomar, cada escolha que você vai fazer, você pensa, repensa, vê se você está desrespeitando, se você está no seu lugar, se expressa da forma correta, né? Considerando todas as partes, né? De uma forma empática, colocando-se um pouco no ponto de vista, né? De cada um, mas principalmente das ordens, né? Isso é muito importante. Carol pergunta aqui se é muito diferente a constelação familiar na água. A Carol participa representando os grupos e então ela tem muita experiência como representante no grupo. Carol, ela tem o mesmo resultado que a de grupo, né? Mas você não pode fazer movimento. Os bonequinhos, eles caminham na água sozinhos. Então a gente faz algumas frases de efeito e na hora que eu tô conduzindo ou fazendo as perguntas para os clientes, para o cliente, esses bonequinhos vão movimentando. E à medida que no campo do cliente aquilo vai fazendo sentido e ele vai entendendo a importância dele encontrar o seu lugar, isso reverbera no campo da água. E as posições vão mudando, sabe? As soluções vão acontecendo. É muito interessante, né? E pensar que o resultado é o mesmo, a gente consegue sim ver muita coisa, né? Consigo ver gerações. Eu tinha até um receio de não conseguir ver tantos quando era quinta geração. Hoje mesmo eu fiz uma antes de vir para casa e de bonecos na água e
eu consegui numa quinta geração, ou seja, o bloqueio estava numa quinta geração, né? Então, o próprio bonequinho manifestou aonde estava o bloqueio, né? Pelas posições. Alguém quer fazer alguma pergunta? Outro ponto importante, gente, que eu queria só dar aqui algumas dicas, depois eu vou escrever mais. Falando de campo morfogenético, eu acho que tem um filme que eu queria indicar, que é Lion, que tá na Netflix, que é um filme maravilhoso, que vai explicar muito essa questão do campo morfogenético, dessa ressonância, né? Não vou contar detalhes, senão eu vou fazer spoiler aqui, não é o objetivo. Outro, um filme interessante de pertencimento, é uma temporada, chama Anne com I, Anne com E, que tá no Netflix também, que é uma menina que é adotada, ela é órfã, e aí a trajetória ela é muito engraçada, e ela passa, além de ser um ótimo filme para pré-adolescência e adolescência, para todos nós, mas o pré-adolescente e o adolescente, ele se identifica muito com as falas dessa personagem, e são falas muito fortes, efetivas, dramáticas, mas que dá uma apaziguada, sabe? É muito interessante porque no percurso acontecem muitas coisas. Um outro filme de pertencimento também que eu acho importante, lindo, que tá no Netflix, chama 18 Presentes. Também uma história dessa busca, né, que todos nós temos de pertencer ao nosso sistema familiar, dessa conexão com a fonte pai e mãe. Enquanto a gente não se sente pertencente, a gente não fica em paz. E a gente vai ver essa crise maior na adolescência. Então, na adolescência, isso, se não emergiu na infância, pode esperar na adolescência, vem com uma força muito grande de revolta, de contestamento, que é natural dessa fase, mas que precisa de uma boa assessoria aí para que essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente tenha uma referência, porque já que eles estão brigando com os pais, ele tem uma referência e pode ter um apoio maior aí para poder entender o processo que ele está vivendo, né? De busca de identidade, de busca de pertencer ao sistema familiar. Uma outra temporada que é em inglês, mas eu amo, que chama Quando Chama o Coração, né? Ia começar a comentar essa série durante essa live, eu pensei nela. Essa série é maravilhosa. Tem uma outra, Quando Chama o Coração, é uma série de 1910, assim, passa numa época antiga, mas o que eu amei, é uma temporada até longa, são seis episódios, são 10 episódios de cada série. Então, são 60 ao total. Mas muito gostosa, porque tem vários assuntos graves, sérios, e que são resolvidos de uma forma, com uma ordem e com amor, de uma forma muito interessante, porque não se exclui. É uma comunidade pequena, uma vila muito pequena, e tudo se resolve naquela comunidade, naquele grupo. Então, me fez muito lembrar quando o Helling estava lá com os Zulus. Era uma comunidade pequena e eles tinham que arranjar uma forma de resolução que hoje está em moda, e eu acho que essa moda tem que continuar para sempre, que é a mediação de conflito, né? Que o jurídico e outros profissionais podem se especializar, e eu acho que essa temporada fala muito de mediação e conflito. Eles conseguem resolver incluindo qualquer caso, seja o mais sério e difícil, eles não excluem aquela pessoa da comunidade, eles vão compreendendo até incluir. E isso vai passando por... Não é um personagem que inclui, né? É uma comunidade, cada hora está em foco a solução e a atitude de um membro. Vale a pena assistir. Maria Madalena, né, que assim, é fantástico, é uma série grande também, mas que eu acho que é imperdível. E eu acho que Jesus aparece ali com falas que a gente deve prestar muita atenção, né? Eu fiz a live de Ordens da Ajuda semana passada e falei de como que a gente não pode ajudar quem não pede e nem pode ajudar com aquilo que a gente não tem. E vocês vão ver no decorrer da série de Madalena
Madalena, Maria Madalena. Vocês vão, no decorrer da série, vocês vão ver a postura de Jesus. Como que ele consegue tocar o coração sem invadir. Ele está conectado com essas consciências que eu falei, consciência individual, consciência coletiva, consciência da alma. Então, quando tem algo do coletivo, que o coletivo, no caso, excluía, porque ela tinha acabado de parar numa casa de prostituição, não por escolha, mas por punição. Então, Jesus, ele tem uma atitude, assim, é muito legal, né? Porque ele respeita todas as leis. Você vê ali todas as leis sistêmicas funcionando o tempo todo. E um outro, falando de hierarquia, Vitória e Abdu, que é a história da Rainha Elizabeth, e essa questão, né, do poder, da hierarquia, e ela encontra um assistente, por acaso, e começa a trazer no campo essa relação da hierarquia e do preço, né, e das desordens que causam quando esse poder, essa hierarquia não é respeitado. Enfim, tem vários outros filmes que eu vou estar pondo no canal do Instagram, do Telegram, para vocês, porque é uma lista enorme, mas essas temporadas eu acho muito interessante, né? E mais alguma pergunta? Nosso horário está começando Eu gosto de fechar em 50 minutos para a gente conseguir gravar no IGTV e não ter nenhuma... Porque tem muita gente que não está podendo assistir nesse momento, e aí me passa mensagem, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não respondi. Da Carol, da Ana Luísa. Eu acho que assim, o filme é uma maneira muito rica da gente ver todas essas ordens que eu citei hoje na semana passada em ação, na prática, né? Então, complementa muito meus estudos, é onde eu me nutro, né? Até para poder compreender mais. Outro, que esse, ainda bem que eu não deixei de falar. Palmeiras na Neve. É outro filme, esse não é temporada, esse é filme. E aí é legal, porque, por exemplo, quando você vai assistir Palmeiras na Neve, no Netflix tem mais, depois que você acaba, 11 filmes semelhantes ao Palmeiras na Neve. Então, ele pega o mesmo tema, o mesmo tipo de drama, que é exclusão, ou violência, ou relacionamento romântico de casal, e te dá como opção, né? Então, nessa quarentena, assim, eu me via, tinha hora que eu assistia na semana 12 filmes só sobre o racismo, sobre a comunidade negra, e eu falei, gente, que interessante, eu mergulhava naquela cultura, em todas as maldades, em tudo que a gente já sabe, que reverbera no nosso campo até hoje. A gente não pode se iludir, tá? A escravidão, tudo que foi feito com os nossos antepassados, reverbera, nós estamos pagando o preço aí, e esses filmes ajudam a gente a elucidar, para poder constelar, para despertar, enfim. Depois eu estava assistindo uma série só de judaísmo, e aí eles me indicaram um filme semelhante, eu mergulhei no Alcorão, eu mergulhei naquela cultura, né? Outra coisa que eu amo é viajar. Então, assim, é isso. Para a gente ampliar o nosso campo de consciência, e para a gente que quer fazer uma formação, um treinamento de constelação familiar para se tornar um constelador, é muito estudo, prática, muito filme e viagens. E o meu filme é uma viagem, né? A gente poder explorar as culturas, né? Então, tem determinados filmes que nós não temos nenhum antepassado, a gente não convive com ninguém para entender o dia a dia daquela cultura. E de repente, o que acontece? A gente tem acesso a essa informação, isso toca de alguma coisa, reverbera nos campos, e quando a gente dorme nos nossos sonhos, a gente continua trabalhando essas questões, principalmente que a gente tem consciência, quando a gente tem consciência das ordens do amor. A série em inglês, mas a traduzida é Quando Chama o Coração, tá? É uma série antiga, assim, passa em 1910, mas ela é super atual, assim. O que me encantou foi a forma como eles resolvem as questões, mantendo o equilíbrio das 3 leis, as ordens do amor.
assim, não tem exclusão, respeita a hierarquia. É muito interessante. Acontece vários fatos polêmicos e coisas que eles vão ter que resolver, tá? Bom, gente, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? Terça-feira que vem às 19h30, não sei o tema ainda, mas a gente vai estar de volta. E é muito bom estar aqui, contribuindo, trocando. Se gostarem, compartilhe, né? E é isso. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.